Pessoal, boa noite a todos. A gente está em mais um encontro, firmes e fortes, na série de lives da pandemia, Razões para Aprofundar. Hoje nós temos a honra de receber o Alexander Kellner, que está já ali do meu lado, diretor do Museu Nacional. Para mim, assim, eu não tenho palavras para agradecer o tempo dele nesse momento, né? Muito trabalho, como ele disse no início. Hoje eu quero esclarecer que esse nosso aplicativo ele ajuda muito, né? Embora ele não mostre os dados corretos de visualização, né? Eu sempre depois printo a visualização das pessoas e mando para o entrevistado com feedback da visualização. Eu quero agradecer a audiência consolidada que a gente tem tendo, né? Com Renato Nogueira, com Carlos Humberto, Robson Monteiro, gerente do Into. A gente está aí com 250, 300 pessoas consolidadas em cada live. Então, isso para mim é uma alegria muito grande. Eu fico muito feliz. Quero agradecer a cada um de vocês pela audiência. Hoje eu estou pelos meus dados móveis, porque a gente teve um problema com o Wi-Fi, choveu muito, né? E eu não sei o que houve, mas enfim, vamos tocando. Alexander Kellner, boa noite mais uma vez. Boa noite, é um prazer estar com vocês, que a gente entende que hoje em dia é isso, né, Paulo? São lives, são conversas, maneiras da gente, talvez, conversar sobre certos assuntos que até presencialmente a gente não faria, né? Quando é que você vai fazer uma conversa comigo às 8 horas da noite, né? É verdade. Isso é bem difícil, né? Então, eu acho interessante e é importante que todos saibam que o Museu Nacional tem como meta, né, não só eu, mas toda a diretoria, os professores, toda vez que nós somos chamados e tivermos possibilidade, nós vamos participar, porque eu acho que essa resposta para o público sobre as diferentes perguntas, questionamentos que as pessoas têm, nós temos a obrigação de dar, né? E eu acho que a gente só vai conseguir reconstruir o Museu Nacional na sua plenitude, melhor do que era, tendo esse aspecto de transparência. E a gente faz isso justamente conversando com pessoas, sempre que as pessoas têm esse interesse. Além do mais, porque fica gravado, né, Paulo? E aí depois Exatamente. Acabam. Que isso é o novo normal, tá? O Museu Nacional vai ter exposições assim, vai ter ações que bacana. Feito também. Inclusive, eu vou avisar vocês, amanhã nós vamos ter uma ação bem bacana, depois de amanhã, na sexta-feira, do British Council, onde pesquisadores do museu vão conversar com pesquisadores do Museu de História Natural Excelente. Da Inglaterra, para conversar um pouquinho sobre aspectos de exposição, vamos lançar um livro, coisa tipo assim. Então, é fundamental que todos nós nos interagimos e que nós fazemos essa interação e conversemos bastante. Ô Kellner, eu queria fazer uma digressão e lá para sua infância, como que aquele menino Kellner virou o cientista brasileiro Kellner, né? Gente, o Alexander é um cientista com prêmios nacionais, internacionais, tem um currículo extensíssimo, é um cara para se Gulgar, conhecer. Marúcia Calvão, boa noite. CEOF Educacional, nosso parceiro, boa noite. Fabrício Freiman, boa noite. Uma galera entrando, obrigado. Fala lá, Kellner, a sua infância. Olha só, vou começar com uma história que eu acho que é interessante até nos dias de hoje, tá? Olha só, eu sou aquilo que se chama de imigrante. Eu não nasci no Brasil. Eu nasci no sexto menor país do mundo, que é o Principado de Liechtenstein. E fiquei lá algum tempo, né? Só praticamente nasci lá, e depois fiquei um tempo na Áustria, e quando meus pais se mudaram para o Brasil. Então, eu sou aquele tipo, cara, que tem que agradecer muito ao país, muito ao Brasil, por ter me dado toda a possibilidade que me deu. Que a minha carreira, a minha vida toda foi feita aqui. Meus filhos são brasileiros, né? A mãe dos meus filhos é brasileira, a minha companheira atual também é brasileira, quer dizer, tudo eu devo ao Brasil, né? Esse português é perfeito. Exato. O meu problema é que o alemão que se fala em Liechtenstein, esse que ficou um pouco para trás. Mas, então, acho que um ponto importante é essa gratidão que eu tenho a nível pessoal pelo Brasil, tá? Então, eu sou imigrante. A questão de imigrante,
Eu sou não o que foi, o que veio, né? E sou muito privilegiado em poder estar aqui nesse país. O que não significa que a gente não tenha críticas, né? Inclusive, eu sou naturalizado brasileiro. Era uma coisa que eu não precisaria fazer se eu não quisesse, mas eu fiz isso até porque eu acho que é isso mesmo. O coração é totalmente brasileiro. Mas dentro desse contexto, a minha história, assim, até como é que a gente chega para a paleontologia, né? Você sabe que eu devo isso? Como é que a ciência te encontrou assim, né? Exato, eu devo isso a um jogo de futebol. É sério. Eu estudei numa escola, eu estudei numa escola chamada Corcovado, é uma escola bilíngue, né, alemão, português, você também é obrigado a aprender inglês, mas eu faço o seguinte, que essa escola tinha, com o seu professor de educação física, chamado Fernando, e que tinha, inclusive faleceu recentemente, lamentavelmente, e o Fernando tinha uma ligação muito forte com o Flamengo. E aí conseguiu montar o time da nossa escola para jogar contra um time de base do Flamengo. O que para a gente era uma honra, né? Imagina, né? E aquela história, quando você tem dois times desequilibrados, né? Você tem uma situação especial, sobretudo numa posição. Qual é a pior posição que tem? Qual é a pior posição? Goleiro. É o goleiro, não tem jeito. O atacante perde gol, o zagueiro fura, mas quando o goleiro falha, o time perde. Só que você é alto, né? Então talvez tenham te colocado também por isso. Não, eu sempre fui goleiro, eu sempre fui incluído, depois até cheguei a, enfim, algum dia imaginar alguma coisa diferente em termos de vida, assim. Mas dentro desse contexto, a gente teve essa situação em que eu fui o melhor do time, o melhor do jogo, inclusive. Empatamos de 2-2, até pênalti eu defendi. Então, isso foi uma coisa assim, muito destacada. E você pode imaginar, né? 15 anos, é verdade que hoje tudo é diferente, hoje é celular, hoje enfim. Mas naquele tempo a gente tinha as nossas festinhas também. E aí eu fui saindo lá, conversando com um colega, assim, perguntando o que ele fazia da vida. Ele tinha recém passado para o vestibular, né? Ele falou que ele fazia geologia. Aí eu disse, o quê? Não, geologia, estuda superfície, etc. Aí ele perguntou o que eu ia fazer. Eu falei, vou fazer administração. E vai e vem. Aí eu disse, não, mas o que eu queria mesmo fazer é estudar aqueles animais que ficam preservados nas pedras. Aí ele falou para mim duas coisas. Primeiro, não é pedra, é rocha. Segundo, isso é parte da geologia. E aí, enfim, eu sei a história seguinte, Paulo, cheguei em casa, peguei o ônibus, cheguei em casa, minha mãe abriu a porta, falei, mãe, vou fazer geologia. Minha mãe, o quê? Isso demonstra que hoje em dia você tem uma gama de informação. Eu sei que você talvez tenha uma audiência também mais jovem. Pessoal tudo de escola, aproveitem, se informem, né? Se informem, porque isso no meu tempo não tinha tanto, né? E eu sei que aí eu resolvi fazer geologia e dentro da geologia, paleontologia. Hoje eu digo que quem quer fazer o tipo de paleontologia que eu faço deve fazer isso via biologia, que eu acho que é mais interessante. Geologia ainda tem interesse para paleontologia, mas é mais para datação, correlação de camadas. Agora, se a gente quer entender a biodiversidade do passado, interações paleoecológicas, e o animal como animal, ou a flora, como tudo funcionava, aí é bacana você fazer biologia. No senso comum, na linguagem comum, Kelner, me corrija, pessoal, e sim, a nossa audiência tem jovens, tem alunos meus, Paula Belmino, de Lagoa Nova, Rio Grande do Norte, um abraço, Paula. O Kelner é um estudioso de dinossauros, me explica melhor isso, né? E rodou o mundo com isso, veio lá de Liechtenstein, se naturalizou brasileiro. Seus pais já estão no Brasil ou estão lá em Liechtenstein? Então, como é que é? Ambos já faleceram, né? Mas o meu pai veio para cá no tempo que estava se construindo Brasília, né? Que meu pai estava no mercado imobiliário, aí, enfim, terrenos na Alemanha, então ele veio aqui cuidar um pouco dos terrenos que tinham sido comprados, etc. E tal, depois acabou ficando, né? E minha mãe também, né? Enfim, meu pai era empresário, né? E minha mãe era advogada e atuou muito em empresas internacionais. Então foi uma coisa bem bacana, bem bacana. E aí a ciência te encontrou dessa forma. Como que você percebe que Kelner hoje... Eu não sei se a gente falou isso um pouco antes, mas no nosso roteiro, que não é rígido, né? Você sabe que aqui é um papo livre.
e aprofundado. O obscurantismo no Brasil, quando a gente pensa em ciência, em educação científica, né? Você deu a dica aí para os nossos jovens para pesquisarem, para estudarem. Hoje a gente tem mais informação. Você acha que o obscurantismo no país ele está maior, está menor? Qual a sua visão? Assim, como... eu vou ser bem franco contigo. Isso não é algo assim trivial assim para se pensar. Na minha opinião, ele sempre existiu. A única coisa é que agora ele está um pouco mais, ele está na superfície, a gente observa mais, por diversos motivos, questões, inclusive, políticas e tudo mais. Então, eu acho que ele existiu, ele está aqui. Só que o problema que nós temos que pensar é isso. Isso, na minha opinião, passa por questão de educação, e aí justamente onde os museus podem dar a sua grande contribuição. Porque Com certeza. O grande lance de um museu, na minha opinião, sobretudo em história natural e antropologia, que é o caso do Museu Nacional, que é a instituição científica mais antiga do país, é fazer, e a gente pensa nisso nas novas exposições, fazer com que a pessoa sonhe, mas também aprenda a criticar, entende? Que questione, que raciocine, que nem a ciência faz. Poxa, hoje em dia a gente pega aqui, por exemplo, vou falar lá, a gente descobre um dinossauro, a gente acha que é uma espécie nova, e a gente tem a nossa descrição, aí amanhã o cara acha mais material melhor que o nosso e muda a nossa descrição, entende? Então, esse processo científico de mudança sem trauma, sem paranoia, é algo assim bacana, e eu acho que os museus têm que estar para essa questão educativa, mas, em especial, fazer a pessoa desenvolver o espírito crítico. Eu acho que isso é fundamental. Maravilhoso. Maravilhoso. Espírito crítico com pesquisa, né? Com tudo junto. Com Rodrigo pesquisa. Castro, boa noite. Eduardo Udi, nosso músico, boa noite. Fala, Kelner, desculpa. Pesquisa aí, músico. Pesquisa com arte e cultura. Tem que estar tudo junto. Você está entendendo? E eu sou o ideal para te falar isso. Sabe por quê? Porque eu trabalho, e tem até uma história gozada assim, eu trabalho às vezes com aqueles meus dinossauros, no caso específico eu gosto mais dos répteis alados, que a gente chama de pterossauro, mas esse outro é um detalhe técnico. O ponto é o seguinte, toda vez que eu pego aqueles animais fantásticos, aqueles fósseis, para mim eles são maravilhosos, mas se eu mostro para você, para a maioria das pessoas, eles olham lá, não vê muita coisa. E quem é que traduz essa informação? A pesquisa eu faço, o que significa eu faço, mas quem traduz é o paleoartista. Ele vai pegar aquela informação científica e transforma de uma forma palatável para o público. Então, é isso mesmo. Cultura, arte e ciência, isso deve andar de mãos dadas. Eu acho que tem tudo a ver, é tudo de bom. Maravilhoso. Nas suas andanças pelo nosso Brasil e pelo seu Brasil também, você teve algum exemplo interessante de educação científica em alguma escola, em algum estado, em algum museu, sem ser o nacional, né? Que você tenha trocado de experiência, não sei. Assim, que te ocorra agora. De educação científica, né? Ou de algo que chegue mais próximo dessa perspectiva de pensamento crítico que você estava citando, tão importante. Olha, são poucos. Eu vi isso muito mais, assim, fora do Brasil, tem muito. Fora do Brasil, inclusive eu fiz um treinamento fora, eu fiz doutorado nos Estados Unidos, no Museu de História Natural Americano, eles têm muito isso de estimular, mas de criticar, de colocar, por exemplo, botar um dinossauro em pé lá, que muita gente não pode, enfim. Mas essa visão eu vi muito em exposições temporárias. Tá? Nós vamos explorar esse caminho nas nossas exposições permanentes e também nas nossas temporárias, quando o museu reabrir. Mas essa questão crítica é algo que tem que ser feito. Vou dar um exemplo para vocês. Nós queremos abordar, dentro do Museu Nacional, por exemplo, a questão da escravidão. Não é um tema fácil, mas é um tema que tem que ser abordado. Sabe? E a gente tem esse potencial. A gente vai falar um pouquinho também da família real, do tempo da questão colonial. As coisas eram diferentes, né? E os próprios pesquisadores do museu faziam certas coisas que talvez hoje a gente não faça mais igual, entende? Então, essas questões a gente tem que falar. Como é que o conhecimento foi formado? Uma outra coisa que eu acho muito legal são os nossos antropólogos que trabalham a questão indígena, sabe? A questão indígena, da forma como a gente trabalha, né? Tipo assim, eu vim aqui para dizer como você tem que fazer. Não, me ensina como você faz, sabe essa coisa? A própria maneira de expor
material etnográfico, nós queremos ouvir das nações indígenas, como é que elas acham que tem que ser exposto. Você está entendendo? Coisas assim. Agora, Alexander Kellner, diretor do Museu Nacional, aqui com a gente na nossa live. Só para reforçar, você na direção do museu, conta um pouco, né, para quem está chegando também agora, assim, o museu pegou fogo, a gente esteve junto lá na TV Brasil, né, comemorando o bicentenário do museu, e foi maravilhoso. E aí, depois estivemos juntos numa outra ocasião no centro do Rio. Eu sempre te admirei, você sabe disso, eu vou ao Museu Nacional desde criança, minha avó me levava lá, minha falecida avó. E, Kellner, o que foi, né, aquele incêndio para você, um cientista? Poxa, como que foi aquela história? Por dentro? Olha, eu vou te ser bem franco, assim, eu poderia passar horas e horas falando sobre isso, e uma coisa que a gente sempre diz, eu cansei de colocar isso assim, para os colegas nossos, assim, é que a gente foi pego de surpresa. Ninguém esperava o museu pegar fogo. A gente sabia que tinha um perigo. Isso era colocado, todo mundo sabia que tinha um perigo. Mas que realmente fosse acontecer, a gente imaginou que não. Além do mais, porque estava chegando o dinheiro do BNDES, cara, estava chegando. A gente, dia 5 tinha assinado a Associação Amigos do Museu Nacional, junto com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, sabe? Estava chegando, sabe? Em um ano era outra história, entende? Mas, enfim, então a gente não procura, a gente tem que trabalhar, tá entendendo? Sim. A gente brinca que no final, quando o museu estiver reconstruído, alguns de nós vamos nos juntar, vamos contratar um psiquiatra, um psicanalista para fazer o acessível grupal, que é mais barato. Eu fiquei me perguntando como é que o Kellner dormiu, né? Como é que ele dormiu, como é que ele... Carol não dormiu, amigo. Carol dorme até hoje ainda. Mas olha só, também tem um ponto, o Paulo. A gente tem que fazer um esforço de aprender com o que aconteceu. Eu acho que se a gente não aprender nada, aí não vai valer a pena. Mas eu acho que a gente está aprendendo. Eu acho que a gente está aprendendo. O Brasil tem que aprender a cuidar melhor dos seus patrimônios científicos e culturais. E nós estamos caminhando para isso. Tá? O próprio Museu Nacional se tornou agora numa tremenda oportunidade para fazer um museu de História Natural e Antropologia como tem que ser, e que possa voltar a servir de exemplo para instituições brasileiras da América do Sul, porque na América do Sul tem um monte de problema. Você sabe disso, né? Mas nós tivemos assim, um apoio tremendo de pessoas de fora, mas eles ficaram olhando para as instituições deles. Falando, caramba, aqui também está ruim. Entende? Então, eu acho que esse que é o grande... é a grande situação. Eu até, inclusive, tenho intenção de escrever um livro. E o livro já tem um título provisório, né? Até depois tem por editora, essas coisas complicadas, né? Já tem um monte de coisa escrita já. Mas ele se chama Atropelado pela Vida, porque é assim que eu me sinto, porque a vida isso aconteceu do jeito que aconteceu, e deixar claro também que o que inspira o trabalho, porque a gente, poxa, é um baque danado. Eu estava 6, 7 meses, tinha feito treinei 90 e tantas pessoas para poderem atuar contra incêndio, e não no sentido de fazer deles brigadistas, mas de mostrar a eles os cuidados que tem que ter. Se tivesse durante a semana, a gente tinha protegido, cara. A gente tinha salvo, tá entendendo? Porque qualquer coisa, qualquer cheirinho diferente, tá? Se o cozinheiro lá fizesse algo diferente, a gente estava olhando o que estava acontecendo. Então, que a gente tinha um cuidado tremendo. Se fosse durante o expediente, a gente não tinha pego fogo. Entende? Agora acontece num domingo de tarde, não tem ninguém. Domingo de tarde, Falta água no hidrante e continua faltando, Paulo. A gente está de, pelo amor de Deus, continua sem água lá, cara. Continua. E aí, o que o diretor faz? E eu tenho falado, tenho escrito, estão reclamando, mas está sem água. Eu continuo nessa situação, tá? E isso sim. Isso a gente tem que resolver, até mesmo para a gente ganhar credibilidade, para conseguir o ponto mais importante da reconstrução. O que você acha que é? Minha maior dificuldade, que tira meu sono. O que tira o seu sono? Para reconstruir um museu, é um grande desafio. Eu acho que primeiro essa água do hidrante também, né? Deve te tirar teu sono. Entre, não sei, treinamento de pessoal.
coisa mais complicada se chama acervo, as novas coleções. Sim, verba é um problema, sim, treinamento pessoal, sim, tudo isso, nós temos vários problemas. Mas fato é que você conseguir novo acervo, original, não é uma tarefa fácil, porque o Museu Nacional não é um museu qualquer, sabe? A gente, inclusive, a gente já no Brasil já não é fácil conseguir material, são doações, a gente está tentando acordos com vários museus para ver se a gente consegue ganhar material, mas o museu vai precisar de uma ação internacional extremamente importante, entende? E não pode ser com réplica, porque eu não vou encher o museu de plástico, cara, ou de resina. Eu tenho que ter material original. Perfeito. Claro que você... Perfeito. E aí eu preciso o quê? Que as pessoas de fora tenham confiança no museu. E elas só vão ter confiança de que forma? Se a gente conseguir reconstruir um palácio com as melhores normas de segurança para pessoas, leia-se aí, tanto o visitante como os nossos técnicos, né? E também para as novas coleções, mostrando que nós aprendemos com essa tragédia e fazemos agora a coisa como tem que ser. Entende? Então, esse é o grande desafio. E isso eu tenho falado. O Brasil precisa merecer essas novas coleções. Nós precisamos merecer isso. E nós só vamos merecer isso tomando todas as medidas em termos de construtivas de segurança. Agora, quando você fala que o Museu Nacional não é um museu qualquer, fala um pouco mais. Por que ele não é um museu qualquer? Que museu é esse? Bacana. Na verdade, o nosso museu ele é complexo até em termos comparativos de museus de fora. Por quê? Porque nós temos na nossa instituição, nós não só apenas guardamos acervo, ou seja, material que é importante ser guardado, nós não apenas atuamos na educação científica, na divulgação de pesquisas científicas, porque a gente tem essa questão das exposições, nós não apenas também geramos conhecimento científico, que é uma outra faceta, as pesquisas, né? A matéria-prima da ciência nós fazemos, mas nós também formamos pessoas. Essa nossa vertente acadêmica, que é uma das grandes vantagens do Museu Nacional, está hoje localizado dentro da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é algo que mais ainda se nos inspira e que nos faz diferente e que nos garanta a possibilidade da reconstrução institucional, inclusive da questão do acervo. Porque a pessoa, para fazer pesquisa em antropologia, e em especial em história natural, precisa de acervo. Então, precisa de material. Coleta o material, faz sua pesquisa, e esse material coletado passa a integrar acervo. Entende? Então essa é uma das grandes diferenças. Sem contar com o fato que nós temos uma outra vertente, que é, olha só, Paulo, olha que coisa bacana. No nosso palácio morou um rei de Portugal, então, pelo menos em tese, um país europeu foi regido a partir do Brasil, de um país da América do Sul, é claro que é muito mais tese do que prático, né? Mas ali nós tivemos os dois únicos imperadores do nosso país, entende? Foi ali. A independência do nosso país nasceu ali, com a Leopoldina, uma mulher maravilhosa, aliás, fascinante, recomendo a todos. Leiam sobre a Leopoldina, porque ela é uma pessoa, inclusive, é uma figura histórica que a gente quer ver se a gente recupera, né? Uma mulher muito bem à frente do seu tempo, né? E também, um outro fator, mesmo depois que a monarquia foi deposta, né, que houve a proclamação da República, foi ali, entre 1889 e 1891, a instalação da primeira Constituinte Republicana. Então, é muita história para contar, tá? Sabe? Isso quem é que tem? Nem os museus de fora, às vezes eles são muito fechados, especializados na parte histórica, outros em história natural, mas esse conjunto ninguém tem. E mais... Exatamente, é muito poli, né? E mais um detalhe, onde é que nós estamos situados? No maior parte da Zona Norte, na Quinta da Boa Vista, um local democrático, um local que uma pessoa pode passar um bom fim de semana, um bom dia, um bom domingo com a sua família, sem um custo muito alto. Ou seja, o Museu Nacional é um projeto vencedor, Paulo. A gente só precisa se organizar. Uma vez que a gente estiver organizado, nós vamos estar cumprindo muito bem a nossa missão, que é plurifacetada, mas em especial de fazer com que as pessoas, que desperte o espírito crítico das pessoas, né? E que elas entendam um pouquinho mais do mundo que a cerca. Eu acho que é um projeto vencedor. Sensacional. Essa tua blusa, essa blusa azul marinho,
Ela traz o quê? Tem algum dizer? É um desenho do museu? Ela traz várias coisas, várias áreas que envolvem o Museu Nacional, né? As diferentes atividades que a gente faz, são coisas bem bacanas. A gente fez isso no tempo que a gente fez uma grande campanha de doação, né? Que foi bem exitosa, nós recebemos verba, que foi o que permitiu a gente andar, né? O Pois dia é, a dia. você conseguiu, desculpa te interromper, um fomento nacional, internacional. Conta pra gente. Isso foi uma. Entenda, é sempre importante, todo mundo, Paulo, que todo mundo entenda. Tudo bem, eu estou aqui que eu sou a cara institucional, eu sou o diretor do museu. Mas atrás de mim tem uma equipe maravilhosa, de gente fantástica, de gente que, sabe, entusiasmada. São eles que fazem, inclusive, com que eu trabalhe mais. Porque o Com certeza, entusiasmo deles, sabe, a luta deles, que é do corpo claro. social da instituição Museu Nacional, é absolutamente maravilhoso. Inclusive, tem um detalhezinho assim que aconteceu logo depois dessa tragédia, que teve um Aham. pessoal do setor de museologia estava chorando para mim e disse: temos que fazer a exposição na Antártica, que ia fazer, a gente inaugurar a exposição. E 4 meses depois estava a exposição na Antártica inaugurada, com o trabalho do pessoal do Museu Nacional, mas também com apoio de parceiros, no caso específico do Centro Cultural Casa Maior do Brasil. Então, em janeiro de 2019, a primeira atividade do Museu Nacional, no sentido de divulgação de conhecimento científico, foi feita. Mas a questão de captação, ela não é uma coisa simples, Paulo. Não é uma coisa Nada simples. simples. Nada é simples, mas a gente tem que fazer. E não existe um projeto mais bonito que o do Museu Nacional, que tem educação, que tem cultura, que tem ciência, que tem valor agregado maravilhoso, né? Claro que essa pandemia nos deixa um pouco mais preocupados, mas mesmo assim, nós conseguimos, graças aos deputados federais do Rio de Janeiro, que através de uma emenda de bancada, cederam para o Museu Nacional 55 milhões. Isso é um bom dinheiro. Isso deu para a gente respirar do ponto de vista de recuperação institucional. Nós também conseguimos um terreno, isso foi cedido pelo governo federal, através da SPU, a Secretaria de Patrimônio da União, e que era um Exato. projeto antigo, então a gente conseguiu, e agora esse dinheiro a gente consegue. Então, diferentes parceiros se aproximam e estão nos ajudando. Nós temos também a Fundação Vale. A Fundação Vale trouxe um gerenciamento para esse projeto que é absolutamente maravilhoso. Uma maneira diferente de olhar, de conduzir certas coisas. A gente está adorando. De monitorar também, né? De monitorar e de abertura. Esse é o ponto. Nós devemos lançar em breve um site onde vai estar todos os valores do museu. Tá entendendo? Isso é importante. O próprio museu já estava fazendo isso. Se alguém tiver curiosidade, nós tivemos já o primeiro relatório, né, que depois de muito tempo que o museu publicou, nós colocamos online. E qualquer um sabe exatamente quanto o museu recebeu no ano de 2018, que foi o ano da tragédia, mas foi o ano que a gente, em 2019, publicou esse relatório. Nós estamos atrasados com o relatório esse ano, em função da pandemia, mas nos próximos 2 meses estaremos também publicando com números exatos. Quanto dinheiro recebeu o museu, em que gastou, tá? E só assim que a gente vai conseguir reconstruir a instituição. Transparência. Transparência, engajamento, visão crítica. A gente está aprendendo muito contigo aqui, Kelner. Eu sabia que seria especial. Jasmine, presente, eu sou uma pedagoga que ama a história do Brasil. Isso é muito importante, com certeza, né? Você ter educadores que se ligam, né, na história do Brasil, que pensam ciência, que estão abertos para pesquisa. Isso é muito necessário. E, Kelner, você pode adiantar, não sei se é spoiler, se pode falar, depois da pandemia, como que isso pegou vocês, a equipe de surpresa, né? O que vocês vão fazer depois, quando passar, quando vier a vacina? Como que está nesse momento o museu? Conseguiu cobrir? Eu lembro que era um desafio fazer a cobertura integral, né, para poder resguardar o que ficou. Então, eu posso adiantar para vocês o seguinte: logo depois da tragédia, aí o governo brasileiro, ainda no governo Temer, agiu rapidamente. Liberaram, através do Ministério da Educação, através do MEC, 10 milhões de reais, mais um e depois mais 5, ou seja, foram 16 milhões de reais divididos da seguinte forma: 10 milhões para o escoramento do palácio, para que ele não caísse, e a confecção do telhado provisório. Feito. Segundo, 5 milhões que foi destinado à Unesco, para que a Unesco nos auxiliasse nos diferentes projetos que a instituição precisa fazer, que estão sendo realizados. É muito complexo refazer o museu.
Não é uma coisa simples. Nossa. E a gente quer fazer certo, né? A gente quer fazer bem dessa vez, né? E mais 1 milhão que tem a ver com uma orçamentação para já estipular o projeto executivo da reconstrução das fachadas e dos telhados. Então, tudo isso veio, né? Isso foi assim, uma iniciativa muito importante. Paralelamente a isso, nós tivemos dinheiro da Alemanha, do governo alemão, que nos auxiliou muito, mas somos muito gratos à questão do resgate propriamente dito. É verba que nós utilizamos para comprar máscara, no tempo que máscara a gente usava para o resgate, não no nosso dia a dia, né? Porque hoje todos nós somos obrigados a usar, mas luvas e coisas tipo assim. Então, foi absolutamente fundamental e a Alemanha continua nos ajudando. Agora, recentemente, nos procurou, estamos conversando de mais uma verba que vai vir para as nossas atividades, ou seja, isso é muito bom. E a Unesco, que é parceira de primeira hora, né? Tanto parceira moral, como parceira para nos ajudar a elaborar todos esses projetos fundamentais, que são os projetos da reconstrução da nossa instituição. E foi graças à Unesco que outros parceiros vieram, a Vale, a gente espera que mais parceiros venham e se incorporem a esse essa hercúlea tarefa que é a reconstrução da instituição científica mais antiga do nosso país. Perfeito. Tem um prazo, assim, agora com a pandemia deve ter bagunçado, né, os prazos, né? Mais ou menos. Mas eu não posso dizer a vocês que a pandemia não afetou. Tanto é que nós estamos em casa, né? Apesar de eu nunca ter trabalhado tanto, né? Eu confesso a você, não sei quem se adaptou bem, eu não consegui me adaptar bem. Eu não consegui me adaptar, não. Eu também não. Troco noite por dia e aqui vai supressão e há uma demanda muito grande, né? Qualquer hora, tipo, agora mesmo já tocou aqui o celular, olha, tem mais isso para ver, mais aquilo, então a gente perdeu totalmente a nossa rotina de trabalho, o que não é bom. Mas, por outro lado, as coisas estão andando, então a gente consegue fazer. A nossa previsão é mais ou menos da seguinte forma: este ano, iniciar uma obra pesada, a obra de restauração da fachada. Nós temos uma obra da reconstrução dos ornatos, nós estamos fazendo, estamos tendo uma parceria maravilhosa com o IPHAN está sendo parceiro do Museu Nacional. A gente sempre espera que continue sendo esse grande parceiro, desde quando aconteceu a tragédia. Eu, inclusive, confesso a você, minha relação com o IPHAN é a melhor possível, eu me sinto muito bem conversando, trabalhando com eles, eles estão nos ajudando muito. Né? E aí, mesmo quando eles criticam de uma forma construtiva, que é muito bom. Então, dentro desse contexto, a gente quer abrir parte do museu em 2022, quando o país completa o seu bicentenário da independência. Como é que a gente vai comemorar um bicentenário da independência se deixar totalmente fechado o local onde tudo aconteceu? Entende? Quer dizer, isso é um contrassenso. A gente tem que fazer esse esforço. Não vai ser fácil. É claro que na entrega de museu total, talvez a gente vai ver que vai ser um jardim, vai ser algo, mas tem que entregar alguma coisa em 2022. E 2025 é a data final para a entrega total. Só que isso também é dependente de recursos. Outra notícia assim, que a gente sempre espera, a Alerj já se comprometeu com essa primeira atividade da fachada e dos telhados. Ela vai entrar com 20 milhões, né? A gente espera que isso venha, né? Está sendo trabalhado para que aconteça. Então, nós estamos, assim, bem esperançosos em continuar esse trabalho, né? A Vale vai entrar com 50 milhões, ou seja, existe possibilidade real da gente continuar. Agora, nós não estamos parados, não. Nós estamos, inclusive, já está vendo na questão internacional, não só apenas na questão agora do material original, mas também de, talvez, fundações que possam vir nos ajudar nessa tarefa importante. Eu acho que é importante que toda a comunidade internacional entenda que o Museu Nacional é uma enorme oportunidade, cultura, ciência, traz pessoas para junto, solidariedade é o grande legado dessa pandemia, que essa solidariedade internacional pode nos ajudar muito e mostrar o que a comunidade internacional consegue fazer quando trabalha em conjunto. Maravilhoso. Essa tua visão de acessibilidade, pluralidade de diálogos, disponibilidade, né, que é paciência, isso eu sempre admirei muito em você, cara. Você tem uma macrovisão que um gestor precisa ter, né? Essa sua disponibilidade para o diálogo, né? Você não é maniqueísta. Isso é tão importante, isso é tão importante.
para que as coisas consigam andar com uma sensatez, de qualidade, como você está colocando aí também. A gente quase chegando no final e queria só te perguntar os dois pontos. Primeiro, se você pensa no nacional, qual a cena que te vem, depois dessa tragédia de 2018? E a segunda coisa é para que serve, achas, um navio, um ser humano? Então, novamente, infelizmente, deu um problema com o som. Primeiro eu não entendi, mas eu já vou respondendo a segunda. Para que serve o museu, não é isso? Então, dentro desse contexto... Desculpe, eu não ouvi. O serve entre aspas, né? A gente está colocando servir entre aspas aí. Qual é a função de um museu? Aliás, a gente pode estender a função desse mundo que a gente vive hoje em dia com tantos problemas. É como eu disse, né? Despertar a questão crítica, não apenas isso. Cuidar de material que é importante para a cultura humana, para a questão científica, ou seja, preservar o material para gerações futuras. Sempre é bom entender, hoje está aqui o Alex Kellner, estou no museu, amanhã vai ser outra pessoa, mas a instituição vai continuar, a gente constrói para gerações futuras, acho que isso é importante, né, para fazer. E o museu é isso, a gente quer que o museu sirva para um local de reflexão. Mas tem uma outra coisa também que a gente quer fazer, a gente vai fazer isso também no decorrer dos próximos meses. A gente quer ouvir de vocês. O que vocês querem do Museu Nacional? O que vocês esperam ver do Museu Nacional? Como é que vocês gostariam que tipo de tema a gente deve abordar dentro da instituição museu? Né? A gente também quer ouvir muito essa parte da população para despertar esse sentimento de pertencimento, tá entendendo? De como as pessoas podem pertencer a entender que o Museu Nacional pertence a elas, não de um grupo, não de um partido ou de um governo, ela pertence ao povo, à sociedade brasileira como um todo. Perfeito. É isso, tudo que a gente precisa. Maravilhoso. Gente, mais uma vez eu quero agradecer a presença do Alexander Kellner. Me surpreende sempre, a fala dele nunca é pequena, em termos de conteúdo, de profundidade. Kellner, você fala português perfeito, né? Perfeito. Perfeito, claro. Por favor, se disser que eu tenho pronúncia assim, você vai me deixar muito triste. Não, perfeito. Você tem uma dica de livro para gente, ou uma música que te inspire, ou um dizer para a gente fechar? Muito bom. Olha só, dicas de livros, assim, tem um monte de livros muito bacanas que tem sido... Eu tenho lido... Assim, eu te confesso que eu tenho lido um pouquinho mais sobre a história do Império. Então, como te falei, da Leopoldina. E tem, assim, uma pessoa que me inspira muito e que eu acho, assim, nossa, pelo menos do que eu li até agora, é um senhor brasileiro que foi o Dom Pedro II. Eu acho que a participação do Pedro II é bem bacana, né? Não só ele, né? Várias outras pessoas assim. Mas eu fico assim, de uma forma geral, eu acho assim que todo mundo que tenha vontade, assim, procure ler, né, coisas que te interessem dentro da sua área, né? A mim, neste momento, eu tenho lido muito sobre a questão do Império, questões históricas, e eu também tenho me interessado sobre questões de museus. Então, o pensamento do museu, você sabe, minha formação não é bem essa. Eu me formei Sim. como paleontólogo, como você falou bem, mas até devido à necessidade. Então, hoje você tem que aprender. Então, eu estou, assim, sendo um bom aluno de questões museológicas. Maravilhoso. Muito bom. Mais uma vez, Alexander Kellner, obrigado pelo teu tempo nesse dia de noite. Gente, essa conversa vai ficar gravada no nosso canal no YouTube. Razões para Aprofundar. Tá lá, Paulo Rosa, Razões para Aprofundar. E vamos juntos. Muito obrigado pela nossa audiência aí consolidada em diferentes partes do Brasil. E conheçam o Museu Nacional, se apropriem, né? Conheçam, como o Kellner falou, pertencimento, visão crítica, educação e pluralidade, circulação, escuta. É isso. Forte abraço, Kellner. Até breve. Obrigado, tudo de bom para vocês. Até.
baixar esse negócio.